Mundo Visto do Céu. Neste episódio, Portugal. Castelo de Linhares até Lisboa. Nossa viagem começa em direção ao centro de Portugal, no Castelo de Linhares. Rumaremos sudoeste até a bela cidade de Coimbra e sua universidade secular. Conheceremos dois mosteiros espetaculares em Batalha e Toma. E seguiremos para o litoral até a cidade balneária de Nazaré. Ao sul e mais para o interior fica a impressionante cidade amuralhada de Óbidos e seu castelo. E novamente no litoral, os penhascos dramáticos de Cabo da Roca. Seguindo a faixa litorânea, veremos diversas cidades balneárias e lindas praias, dentre elas Cascais e Oeiras. Iremos até o Rio Tejo e o nosso destino final, Lisboa, capital de Portugal. Na região montanhosa de Guarda, no Parque Natural de Serra da Estrela, fica o distante povoado de Linhares, conquistado desde a Era Romana. Antes da conquista, era o lar dos lusitanos e da tribo ibérica, suposta origem dos portugueses. No século XIII, o castelo foi reconstruído durante o reinado de Dom Dinis e exerceu um papel importante na primeira luta pela nacionalidade portuguesa. Ao longo dos anos, o castelo sofreu muitos danos e ficou abandonado, mas as duas torres remanescentes sugerem sua importância no passado por ficarem de frente para o vale. Ambas ficam abertas ao público e do alto, a vista da paisagem circundante é espetacular. Em 1991, o governo iniciou o Programa de Recuperação das Aldeias Históricas. 12 delas foram escolhidas por sua importância, necessidade de restauração e divulgação. Uma delas é o antigo povoado de Piodão. Nesta aldeia, todas as casas foram feitas de xisto, um tipo de rocha que pode ser cortada com facilidade e é um material de construção forte e durável. Os telhados são revestidos de ardósia. Outra característica marcante das casas é a tinta azul nas portas e janelas. Uma possível explicação é que a única loja de tintas vendia apenas tinta azul. E já que a aldeia fica isolada, outras cores não estariam disponíveis. Seja qual for o caso, Piodão é singular e, graças ao Programa de Recuperação das Aldeias Históricas, é hoje um ponto de interesse de turistas que vêm conhecer o local e aquecer o comércio da região. O rio Mondego serpenteia as montanhas, passando pela cidade de Coimbra. Um dos centros urbanos mais importantes do país e a capital de Portugal durante a Idade Média. A cidade foi fundada pelos romanos, dominada pelos visigodos, depois pelos mouros e finalmente conquistada pelos portugueses emergentes em 1064. Durante a era dos descobrimentos no país, quando os exploradores navegavam em busca de novos mundos, Coimbra cresceu de tamanho como centro cultural. As ruas antigas ostentam belas construções e diversas igrejas. Na colina, de frente para o rio, fica a Universidade de Coimbra, uma das universidades ainda em funcionamento mais antigas do mundo.
Foi fundada em 1290 e transferida para Lisboa em 1338 por ordem do rei, quando a cidade passou a ser a capital do país. Mas em 1597, a universidade voltou a ser em Coimbra, expandiu e ocupou o antigo Palácio Real. Os únicos cursos existentes na época eram Teologia, Medicina e Direito. No século XVIII, outros cursos foram introduzidos, inclusive estudos científicos. A universidade possui uma das coleções científicas da época mais importantes da Europa. Atualmente são 7 faculdades e quase 20.000 alunos. Isso explica por que Coimbra foi apelidada de Cidade dos Estudantes. Portugal foi abençoado com diversos mosteiros históricos magníficos e apenas 30 quilômetros separam 2 deles. O primeiro fica em Batalha. É um dos exemplares mais belos e originais da arquitetura gótica em Portugal e atualmente declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. O mosteiro foi construído no século XIV por ordem de Dom João, em agradecimento à Virgem Maria por uma vitória em batalha. Depois de quase 200 anos em construção, a obra foi paralisada porque o rei resolveu investir e se dedicar a outro mosteiro em Lisboa. Por isso, uma das capelas ficou inacabada. Porém, foram as tropas francesas no início do século XIX que danificaram a estrutura, saqueando e incendiando o complexo. Ficou em ruínas durante 30 anos, até ser iniciada uma ampla restauração, que levaria mais de 6 décadas para ser concluída. Em 1907, foi declarado Monumento Nacional. O Convento de Cristo fica em uma colina, nos arredores de Tomar. Esse enorme complexo ilustra 7 séculos da história de Portugal. Os romanos oravam neste local antes que a primeira parte do mosteiro e castelo fosse construída no século XII. As terras haviam sido cedidas aos Cavaleiros de Jerusalém, mais conhecidos como Cavaleiros Templários, pelo apoio que deram na luta contra os mouros, e foram eles que construíram a Igreja Circular. Eles também construíram o castelo quando os mouros continuaram atacando Tomar até serem finalmente expulsos da Península Ibérica. O castelo fazia parte de um sistema de defesa para proteger a fronteira do jovem reino cristão contra os mouros, que ocuparam boa parte da atual região norte de Portugal. Quando a França marginalizou e perseguiu os cavaleiros no século XIV, o rei Dom Dinis de Portugal simplesmente fundiu os templários com a Ordem Portuguesa dos Cavaleiros de Cristo e transferiu a sede para Tomar. O rei seguinte, Príncipe Henrique, o Navegador, transformou os cavaleiros em navegadores e, através deles, expandiu o reino e espalhou a palavra de Deus para outras terras no século XVI. Enquanto isso, novas edificações monásticas em Tomar foram erguidas, como a construção de um novo claustro e um dos mais belos exemplares da arquitetura renascentista em Portugal. Mas assim como em Batalha, as tropas francesas em 1810 expulsaram a Ordem de Cristo e transformaram todo o complexo em quartel, provocando danos irreparáveis. No entanto, o que restou foi um dos monumentos arquitetônicos mais singulares e impressionantes de Portugal. Uma das maravilhas de Portugal é sua faixa litorânea, onde o Oceano Atlântico esculpiu os penhascos criando praias com uma larga faixa de areia. Há um século, Nazaré era um pequeno porto pesqueiro, mas o turismo em massa do século XX mudou isso, transformando também a vida de outros povoados ao longo da costa. Hoje, os pescadores são uma atração turística por si só, quando espalham o pescado para secar. A cidade é dividida em duas. O bairro do Sítio, no penhasco, tem a melhor vista da costa. Abaixo, o bairro da Praia é interligado a ele por um bondinho. A praia em Nazaré é considerada uma das melhores do país,
e em certas épocas do ano, as ondas atraem surfistas do mundo todo. Mas para a maioria das pessoas, é um lugar para relaxar e tomar sol. Longe dos resorts do litoral, parece que o tempo parou, pois as aldeias nas colinas trazem de volta o passado português. Esta é a cidade amuralhada de Óbidos, cuja história remonta aos mouros do século X. O nome deriva do termo em latim oppidum, ou cidade fortificada. No século XII, o rei cedeu a cidade e terras adjacentes para a rainha. Elas permaneceram em poder da realeza por mais de 600 anos, até o término da monarquia em 1883. Uma vez por ano, a cidade resgata o espírito da era medieval, com uma feira, onde faixas e flâmulas criam um ambiente. E os residentes se fantasiam de mercadores, malabaristas, bobos da corte, menestréis e soldados. De frente para a cidade, fica o castelo que foi sendo ampliado e modernizado ao longo dos anos. Esta, que já foi uma residência real, é hoje uma pousada ou hotel histórico, onde os hóspedes podem sentir o peso da história quando andam pelos jardins e o pátio por onde caminharam as rainhas de Portugal no passado. Portugal também é conhecido porque os penhascos ao redor do farol do Cabo da Roca são o ponto mais ocidental do continente europeu. Foi assim que o local foi descrito por um escritor do século XVI. É aqui que termina a terra e começa o mar. O ponto é marcado por um memorial à beira dos grandes penhascos. O farol entrou em funcionamento em 1772 e foi sendo modernizado ao longo dos anos. Primeiro com a descoberta da eletricidade em 1897 e depois com o gás acetileno em 1917 para ter uma luz mais forte. Hoje está totalmente automatizado. O farol fica de frente para uma praia muito conhecida a apenas 30 quilômetros de Lisboa. Para evitar que o progresso chegasse à faixa litorânea e montanhas arborizadas, a região foi transformada em Parque Natural em 1994. O Parque Sintra Cascais ocupa uma área de 145 quilômetros quadrados. Os ventos e as ondas fazem deste um playground ideal para esportes aquáticos, como kitesurf e, é claro, para o grande número de surfistas experientes que ficam nas pranchas à espera da melhor onda. Assim como os que ainda estão aprendendo a surfar. São frequentes as tempestades que chegam pelo Atlântico e o litoral rochoso representa um perigo para todo tipo de embarcação. Na outra ponta da baía, sinalizando o perigo local, fica o Farol do Cabo Raso, construído em 1893. Recebeu instalação elétrica em 1947 e foi modernizado em 2003 com um farol mais potente. Um dos resorts mais procurados no litoral a caminho de Lisboa é a cidade de Cascais. Quando o banho de mar se popularizou, essa aldeia de pesca se transformou em uma cidade balneária. A ideia foi reforçada pela família real, que mandou construir uma casa aqui. A nobreza também passou a construir belas propriedades, fazendo de Cascais um local chique e elegante. Os arredores de Lisboa. Esta é a praia de Carcavelos, e a maior nesse trecho do litoral. Pela proximidade com Lisboa, é um lugar muito procurado nos finais de semana do verão. Perto da praia, o Forte de São Julião da Barra é uma lembrança do passado português e a maior fortificação marítima do país, projetada para proteger a entrada para o rio Tejo. Atualmente é a residência oficial para um ministro do governo.
Outro tipo de órgão é administrado desse futurista centro de controle marítimo. Em 2011, o Porto de Lisboa registrou um novo recorde de entrada e saída de 330 navios de cruzeiro, além das centenas de navios cargueiros e navios porta-contêineres. Lisboa é a capital de Portugal e a maior cidade, muito provavelmente fundada pelos fenícios como porto comercial há mais de 3.000 anos. A forte influência árabe vem dos 450 anos de ocupação pelos mouros até o país ser reconquistado pelos portugueses no século XII. A cidade foi construída sobre 7 colinas de frente para o rio Tejo, que reflete a luminosidade sobre a cidade. Lisboa já foi o coração de um grande império que se estendia do Brasil, no ocidente, até a Índia, no oriente. E boa parte da cidade retrata a história passada. Muitas riquezas vieram com a Era dos Descobrimentos, quando em 1497, Vasco da Gama traçou a rota para as Índias ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Isso deu início ao que ficou conhecido como a Idade do Ouro. O Monumento aos Descobrimentos celebra esse período. O original foi projetado em 1939 para a abertura da Exposição do Mundo Português e desmontado posteriormente. Em 1958, decidiu-se colocar uma reprodução permanente e ampliada no mesmo local. Tem 52 metros de altura, com 16 exploradores de cada lado, posicionados no deck inclinado de um navio com as velas acima. Na proa, Henrique, o navegador, terceiro filho do rei e o maior responsável pela era das grandes navegações. O monumento fica no local de onde esses homens corajosos e destemidos partiram para o desconhecido nos séculos XV e XVI. Perto dali fica a Torre de Belém, construída em estilo gótico português por ordem do rei Dom João, pai de Henrique o Navegador. A torre não apenas fazia parte do sistema de defesa, como também era a entrada oficial de Lisboa. Não é difícil imaginar alguém no alto, olhando para o mar e tentando avistar algum navio que estivesse regressando de novas terras, talvez carregado de tesouros. Porém, a vista não era tão bonita das masmorras, onde ficaram os prisioneiros políticos até boa parte do século XIX. Hoje, a Torre de Belém é um dos lugares mais visitados de Lisboa. Sua importância foi reconhecida em 1983, quando foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. De frente para o rio Tejo, fica a Praça do Comércio, mais conhecida como Praça do Palácio. Era aqui que ficava o Palácio Real, até que um terremoto no século XVIII, seguido de um tsunami, destruiu o local juntamente com boa parte da cidade. A nova praça foi construída graças a um extenso programa de recuperação. Os prédios foram ocupados por escritórios da alfândega e autoridades dos portos. Daí o nome Praça do Comércio. Um dos pontos de maior interesse dos turistas é o elevador de Santa Justa. Foi construído para ligar a parte baixa da cidade à Praça do Comércio acima, uma subida difícil nos meses de verão. O elevador foi inaugurado em 1902. Tem capacidade para 25 passageiros e sobe 45 metros. Do outro lado, em uma das 7 colinas de Lisboa, fica o Castelo de São Jorge, que data do século VI. O nome foi uma homenagem ao santo padroeiro da Inglaterra quando Portugal e Inglaterra assinaram um tratado de paz em 1371. Lisboa também tem seu lado moderno no Parque das Nações, local da Exposição Mundial Expo 98. Depois de encerrada, a área foi revitalizada com uma série de novas construções, entre elas prédios de apartamentos e salas comerciais, hotéis, shopping centers, museus e espaços abertos, formando um contraste interessante com a cidade histórica a poucos quilômetros de distância.
bondinho do teleférico às margens do rio, o turista tem uma vista deslumbrante, como a da Ponte Vasco da Gama. Foi inaugurada a tempo para a Exposição Mundial de 1998 e celebrou os 500 anos da chegada de Vasco da Gama às Índias. Nosso destino final se destaca nas águas históricas de Lisboa. Esta é a Ponte 25 de Abril, em homenagem à data de início da chamada Revolução dos Cravos, em 1974, quando o regime ditatorial foi deposto do poder. A ponte foi inaugurada em 1966 e, geralmente, é comparada com a Ponte Golden Gate em São Francisco, mas, na verdade, foi inspirada na Ponte de Auckland, a poucos quilômetros de distância. De frente para a ponte e para Lisboa, fica a enorme estátua do Cristo Rei, erguida em 1959 em agradecimento a Deus por ter poupado Portugal dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Um lugar marcante para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira DPN Santos. Assim como os que ainda estão aprendendo a surfar. São frequentes as tempestades que chegam pelo Atlântico e o litoral rochoso representa um perigo para todo tipo de embarcação. Na outra ponta da baía, sinalizando o perigo local, fica o Farol do Cabo Raso, construído em 1893. Recebeu instalação elétrica em 1947 e foi modernizado em 2003 com um farol mais potente. Um dos resorts mais procurados no litoral a caminho de Lisboa é a cidade de Cascais. Quando o banho de mar se popularizou, essa aldeia de pesca se transformou em uma cidade balneária. A ideia foi reforçada pela família real, que mandou construir uma casa aqui. A nobreza também passou a construir belas propriedades, fazendo de Cascais um local chique e elegante. Os arredores de Lisboa. Esta é a praia de Carcavelos, e a maior nesse trecho do litoral. Pela proximidade com Lisboa, é um lugar muito procurado nos finais de semana do verão. Perto da praia, o Forte de São Julião da Barra é uma lembrança do passado português e a maior fortificação marítima do país, projetada para proteger a entrada para o rio Tejo. Atualmente é a residência oficial para um ministro do governo. Outro tipo de órgão é administrado desse futurista centro de controle marítimo. Em 2011, o Porto de Lisboa registrou um novo recorde de entrada e saída de 330 navios de cruzeiro, além das centenas de navios cargueiros e navios porta-contêineres. Lisboa é a capital de Portugal e a maior cidade, muito provavelmente fundada pelos fenícios como porto comercial há mais de 3.000 anos. A forte influência árabe vem dos 450 anos de ocupação pelos mouros até o país ser reconquistado pelos portugueses no século XII. A cidade foi construída sobre 7 colinas de frente para o rio Tejo, que reflete a luminosidade sobre a cidade. Lisboa já foi o coração de um grande império que se estendia do Brasil, no ocidente, até a Índia, no oriente. E boa parte da cidade retrata a história passada.
Muitas riquezas vieram com a Era dos Descobrimentos, quando em 1497, Vasco da Gama traçou o navegador, terceiro filho do rei e o maior responsável pela Era das Grandes Navegações. O monumento fica no local de onde esses homens corajosos e destemidos partiram para o desconhecido nos séculos XV e XVI. Perto dali fica a Torre de Belém, construída em estilo gótico português por ordem do rei Dom João, pai de Henrique o Navegador. A torre não apenas fazia parte do sistema de defesa, como também era a entrada oficial de Lisboa. Não é difícil imaginar alguém no alto, olhando para o mar e tentando avistar algum navio que estivesse regressando de novas terras, talvez carregado de tesouros. Porém, a vista não era tão bonita das masmorras, onde ficaram os prisioneiros políticos até boa parte do século XIX. Hoje, a Torre de Belém é um dos lugares mais visitados de Lisboa. Sua importância foi reconhecida em 1983, quando foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. De frente para o Rio Tejo, fica a Praça do Comércio, mais conhecida como Praça do Palácio. Era aqui que ficava o Palácio Real, até que um terremoto no século XVIII, seguido de um tsunami, destruiu o local juntamente com boa parte da cidade. A nova praça foi construída graças a um extenso programa de recuperação. Os prédios foram ocupados por escritórios da alfândega e autoridades dos portos. Daí o nome Praça do Comércio. Um dos pontos de maior interesse dos turistas é o elevador de Santa Justa. Foi construído para ligar a parte baixa da cidade à Praça do Comércio acima, uma subida difícil nos meses de verão. O elevador foi inaugurado em 1902. Tem capacidade para 25 passageiros e sobe 45 metros. Do outro lado, em uma das 7 colinas de Lisboa, fica o Castelo de São Jorge, que data do século VI. O nome foi uma homenagem ao santo padroeiro da Inglaterra quando Portugal e Inglaterra assinaram um tratado de paz em 1371. Lisboa também tem seu lado moderno no Parque das Nações, local da Exposição Mundial Expo 98. Depois de encerrada, a área foi revitalizada com uma série de novas construções, entre elas prédios de apartamentos e salas comerciais, hotéis, shopping centers, museus e espaços abertos, formando um contraste interessante com a cidade histórica a poucos quilômetros de distância. Ocupação pelos mouros até o país ser reconquistado pelos portugueses no século XII. A cidade foi construída sobre 7 colinas de frente para o Rio Tejo, que reflete a luminosidade sobre a cidade. Lisboa já foi o coração de um grande império que se estendia do Brasil, no ocidente, até a Índia, no oriente. E boa parte da cidade retrata a história passada. Muitas riquezas vieram com a Era dos Descobrimentos, quando em 1497, Vasco da Gama traçou a rota para as Índias ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Isso deu início ao que ficou conhecido como a Idade do Ouro. O Monumento aos Descobrimentos celebra esse período. O original foi projetado em 1939 para a abertura da Exposição do Mundo Português e desmontado posteriormente. Em 1958, decidiu-se colocar uma reprodução permanente e ampliada no mesmo local. Tem 52 metros de altura, com 16 exploradores de cada lado, posicionados no deck inclinado de um navio com as velas acima. Na proa, Henrique, o Navegador, terceiro filho do rei e o maior responsável pela Era das Grandes Navegações. O monumento fica no local de onde esses homens corajosos e destemidos partiram para o desconhecido nos séculos XV e XVI. Perto dali fica a Torre de Belém,
construída em estilo gótico português por ordem do rei Dom João, pai de Henrique o Navegador. A torre não apenas fazia parte do sistema de defesa, como também era a entrada oficial de Lisboa. Não é difícil imaginar alguém no alto, olhando para o mar e tentando avistar algum navio que estivesse regressando de novas terras, talvez carregado de tesouros. Porém, a vista não era tão bonita das masmorras, onde ficaram os prisioneiros políticos até boa parte do século XIX. Hoje, a Torre de Belém é um dos lugares mais visitados de Lisboa. Sua importância foi reconhecida em 1983, quando foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. De frente para o Rio Tejo, fica a Praça do Comércio, mais conhecida como Praça do Palácio. Era aqui que ficava o Palácio Real, até que um terremoto no século XVIII, seguido de um tsunami, destruiu o local juntamente com boa parte da cidade. Ministro do governo. Outro tipo de órgão é administrado desse futurista centro de controle marítimo. Em 2011, o Porto de Lisboa registrou um novo recorde de entrada e saída de 330 navios de cruzeiro, além das centenas de navios cargueiros e navios porta-contêineres. Lisboa é a capital de Portugal e a maior cidade, muito provavelmente fundada pelos fenícios como porto comercial há mais de 3.000 anos. A forte influência árabe vem dos 450 anos de ocupação pelos mouros até o país ser reconquistado pelos portugueses no século XII. A cidade foi construída sobre 7 colinas de frente para o Rio Tejo, que reflete a luminosidade sobre a cidade. Lisboa já foi o coração de um grande império que se estendia do Brasil, no ocidente, até a Índia, no oriente. E boa parte da cidade retrata a história passada. Muitas riquezas vieram com a Era dos Descobrimentos, quando em 1497, Vasco da Gama traçou a rota para as Índias ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Isso deu início ao que ficou conhecido como a Idade do Ouro. O Monumento aos Descobrimentos celebra esse período. O original foi projetado em 1939 para a abertura da Exposição do Mundo Português e desmontado posteriormente. Em 1958, decidiu-se colocar uma reprodução permanente e ampliada no mesmo local. Tem 52 metros de altura, com 16 exploradores de cada lado, posicionados no deck inclinado de um navio com as velas acima. Na proa, Henrique, o Navegador, terceiro filho do rei e o maior responsável pela era das grandes navegações. O monumento fica no local de onde esses homens corajosos e destemidos partiram para o desconhecido nos séculos XV e XVI. Perto dali fica a Torre de Belém, construída em estilo gótico português por ordem do rei Dom João, pai de Henrique o Navegador. A torre não apenas fazia parte do sistema de defesa, como também era a entrada oficial de Lisboa. Não é difícil imaginar alguém no alto, olhando para o mar e tentando avistar algum navio que estivesse regressando de novas terras, talvez carregado de tesouros. Porém, a vista não era tão bonita das masmorras pesqueiro. Mas o turismo em massa do século XX mudou isso, transformando também a vida de outros povoados ao longo da costa. Hoje, os pescadores são uma atração turística por si só, quando espalham o pescado para secar. A cidade é dividida em duas. O bairro do Sítio, no Penhasco, tem a melhor vista da costa. Abaixo, o bairro da Praia é interligado a ele por um bondinho. A praia em Nazaré é considerada uma das melhores do país, e em certas épocas do ano, as ondas atraem surfistas do mundo todo.
mas para a maioria das pessoas é um lugar para relaxar e tomar sol. Longe dos resorts do litoral, parece que o tempo parou, pois as aldeias nas colinas trazem de volta o passado português. Esta é a cidade amuralhada de Óbidos, cuja história remonta aos mouros do século X. O nome deriva do termo em latim oppidum, ou cidade fortificada. No século XII, o rei cedeu a cidade e terras adjacentes para a rainha. Elas permaneceram em poder da realeza por mais de 600 anos, até o término da monarquia em 1883. Uma vez por ano, a cidade resgata o espírito da era medieval, com uma feira, onde faixas e flâmulas criam um ambiente, e os residentes se fantasiam de mercadores, malabaristas, bobos da corte, menestréis e soldados. De frente para a cidade, fica o castelo que foi sendo ampliado e modernizado ao longo dos anos. Esta, que já foi uma residência real, é hoje uma pousada ou hotel histórico, onde os hóspedes podem sentir o peso da história quando andam pelos jardins e o pátio por onde caminharam as rainhas de Portugal no passado. Portugal também é conhecido porque os penhascos ao redor do farol do Cabo da Roca são o ponto mais ocidental do continente europeu. Foi assim que o local foi descrito por um escritor do século XVI. É aqui que termina a terra e começa o mar. O ponto é marcado por um memorial à beira dos grandes penhascos. O farol entrou em funcionamento em 1772 e foi sendo modernizado ao longo dos anos. Primeiro com a descoberta da eletricidade em 1897 e depois com o gás acetileno em 1917 para ter uma luz mais forte. Hoje está totalmente automatizado.